Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, buscadores de conhecimento, agora e na hora do nosso desenlace, que assim seja. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos para mais uma reunião de estudo aqui do Centro Espírita Os Humildes de Jesus. Como sempre, desejo a vocês um excelente estudo e que a gente possa utilizar esse tempo aqui para refletir o máximo possível sobre a visão espiritual em relação à vida de encarnado e de como a gente pode utilizar desses conhecimentos para entender ainda mais a nossa realidade. Bem, hoje me pediram aqui 2 temas para eu falar nessa palestra, então eu vou tentar me aprofundar, diríamos assim, em ambos de uma forma que dê para trabalhar os dois e assim ainda a gente consiga ter uma reflexão suficiente sobre ambos. Se não der, eu tento separar depois e faço outra palestra específica, mas eu vou tentar fazer isso. E os temas são o seguinte: me pediram para falar um pouco sobre crianças índigo, falar um pouco sobre qual seria a missão que cada um de nós tem associada à nossa encarnação, um pouco sobre como descobrir essa tal missão e também de entender qual a função dessas novas crianças que estão nascendo no nosso plano físico. E também saiu aí um outro tema, que é o tema em relação ao consumo de carne animal. Uma moça do grupo pediu para eu debater sobre esse tema, já que ela acha um absurdo os maus tratos que são feitos com animais, com testes e tudo mais. E ela pediu para eu falar um pouquinho sobre qual a visão espiritual da função dos animais aqui na Terra para o espiritismo. Então, bora lá para a gente refletir sobre esses 2 temas e assim nos aprofundarmos nesse conhecimento. Primeiro de tudo, eu tenho de explicar para vocês o que é essa imagem que está aí na frente, na tela, e o que ela representa e por que eu coloquei ela para simbolizar, de certa forma, o primeiro tema da palestra de hoje. Esse símbolo aí, para quem não sabe, é o símbolo de um aguadeiro. Eu vou explicar melhor o que ele representa para a gente entender. Mas, primeiro de tudo, a gente tem que entender que esse tema de crianças índigo, ele está associado a um tema, que é a astrologia, de certa forma, e também a crença de que alguns espíritos específicos e especiais nasceram em um determinado tempo, a partir dos anos 2000, que seriam as crianças índigo e as crianças cristais. E para a gente entender melhor como isso funciona, eu vou ter que explicar um pouquinho aqui sobre o que seria a Era de Peixes e o que seria a Era de Aquário. Bem, como nós sabemos, nós vivemos num planetinha azul que está aí flutuando, entre aspas, no espaço, girando para lá e para cá, e que ele está se movimentando o tempo inteiro e que ele, de certa forma, acaba recebendo energias de todo tipo. A gente pode, por exemplo, falar da energia solar, que é uma radiação que chega até aqui e que afeta a gente. Afinal, se você não passar protetor solar, sua pele vai ficar queimada. A gente pode também falar, por exemplo, sobre as marés. Para quem não sabe, a Lua afeta todos os dias nas marés e o tempo inteiro a maré sobe e desce exatamente pelo processo de rotação, translação e enfim da Terra, que vai fazendo com que ela vá girando e a influência gravitacional da Lua na Terra movimenta as águas daqui do nosso planeta. Então a gente vê aí mais uma forma onde astros, de certa forma, influenciam na nossa movimentação. Sem falar também que o peso e a gravidade, enfim, a influência energética que os outros planetas, com a sua massa, geram aqui, fazem com que a gente tenha as nossas órbitas, que é onde o tal planeta está girando ao redor dele mesmo. Lá, quando se iniciou a astrologia, há muito tempo atrás, o estudo dos astros e das noites, as pessoas começaram a observar que nos céus existiam vários tipos de estrelas. Estrelas que apareciam em uma determinada época do ano, ou estrelas que apontavam para uma determinada região. Por exemplo, boa parte das navegações portuguesas que vieram acontecer bem mais para frente aqui, que trouxeram
os portugueses até aqui o Brasil, foram guiadas por uma constelação, a constelação do Cruzeiro do Sul, que até hoje é visível durante a noite na parte sul do nosso céu. A gente sabe também muito bem que o Sol nasce no leste e se põe no oeste. Então também era utilizado isso daí como forma de meio que se orientar através dos céus. Com base nisso, começou a existir os primeiros desenhos de cartas dos céus, que era muito comum e muito utilizado nessas escolas de navegação, como a escola de Sagres, que foi uma das principais que fez com que existisse esse processo de avanço lá das navegações. Mas eu estou falando de uma astrologia muito mais antiga, lá dos gregos, que roubaram, entre aspas, esses conhecimentos astrológicos dos egípcios, que se você quiser voltar, tem até mais para trás, que dizem que os egípcios, na verdade, roubaram dos atlantes, e por aí vai. Mas, resumindo muito, segundo essa crença, existem 12 principais constelações no nosso céu, a constelação de cada um dos 12 signos. E, segundo essa crença, essas energias dessas constelações, desses planetas, enfim, acabam afetando aqui o planeta Terra de alguma forma. Existem duas vertentes para você interpretar isso daqui. Uma vertente mais cheia de fé, que seria a vertente onde você realmente acredita que o planeta emite uma energia e essa energia vem até aqui, que é, por exemplo, a vertente que acredita nos cristais, na pedra ametista, no quartzo, e de que essas pedras emitem uma energia que não pode ser quantificada pela ciência humana ainda. E, segundo essa crença, como a massa desses planetas é grande, pode ser que energias desses planetas são emitidas e pegam aqui a gente na Terra. E tem a linha de vertente mais cética, que não acredita nessa parte de energia, de planeta, de uma estrela lá longe afetar a gente, mas que entende que, mesmo não tendo essa parte energética, que realmente existem formas de personalidade, traços de personalidade, que podem ser resumidos, sim, através desses 12 signos, e tem várias linhas que fazem estudos psicológicos desses signos, que seriam os arquétipos. Segundo essa visão, existiu a chamada Era de Peixes, que seria uma era onde, energeticamente, o signo de Peixes, de certa forma, dominava a nossa matéria. Dizem que essa Era de Peixes começou lá por 400 anos antes de Cristo, e alguns interpretam e dizem que a partir da vida de Cristo começou a Era de Peixes. O signo de Peixes, para quem não sabe, é um signo extremamente espiritual, é um signo associado ao elemento água, é um signo que fala sobre as nossas emoções, e dizem que, como a vinda de Jesus, iniciou a Era de Peixes, que seria uma era onde as pessoas receberiam cada vez mais influência energética para que elas buscassem se conectar com o divino, com o espiritual e com a cura dos sentimentos dela. Tem várias vertentes que estudam isso, que estudam a influência dos astros, que falam sobre a Guerra dos Céus, a Taraka Maya, e também que falam sobre a forma com que nossos espíritos têm relações com esses astros, com a Lua, e algumas vertentes dizem que a Lua é como se fosse um karma da Terra, mas enfim, não vou me aprofundar muito nisso, porque não é o tema, mas é explicado que essa era de peixes seria uma era dominada pela energia de Jesus, pelo exemplo de Jesus, e pela busca e o entendimento dessa conexão com o plano espiritual, através da mediunidade, através das orações, através da reforma íntima. E se você parar para pensar e refletir, Jesus nunca ensinou o cristianismo. Ele nunca ensinou o protestantismo, ele nunca ensinou o kardecismo, ele nunca ensinou nenhuma religião. Ele sempre ensinou apenas uma coisa, o amor. Tanto que ele deixou bem claro que amai o vosso próximo como a ti mesmo. A lei principal de toda a doutrina e de tudo que Jesus ensinou era o amor ao próximo. Então, de certa forma, era uma cura
das nossas emoções, extinguindo as outras emoções que não fossem verdadeiras e deixando apenas a mais nobre de todas, que é o amor. E dentro do amor, como a gente sabe, tem a benevolência, tem a beneficência, tem a caridade e várias outras coisas que a gente dá nomes diferentes, mas são manifestações desse amor. A empatia, o carinho, enfim, tudo é amor. Segundo essa vertente, diz-se que depois da Era de Peixes, voltaria-se para a Era de Aquário, que é o signo anterior ao signo de Peixes, por causa de uma rotação lá do eixo da Terra e blá blá blá. É um negócio mais aprofundado que o tempo aqui não me permite. Então, a partir dos anos 2000, segundo alguns, outros fazem o cálculo e dizem que é 2600, outros dizem que é 2300 e 400. Cada livro, cada astrólogo, cada pessoa vai dizer uma coisa. Mas, seguindo aqui a visão, que geralmente é a mais dinamizada, mais popularizada, a partir dos anos 2000, encerrou-se a Era de Peixes e iniciou-se a Era de Aquário. E simbolicamente, o que essa mudança tem de influência no mundo e na nossa realidade? Enquanto o signo de Peixes era um signo espiritual, que falava sobre você cuidar do seu próximo, sobre você se importar com as outras pessoas, sobre você orientar essas pessoas, sobre você liderar essas pessoas e ajudá-las a encontrar o caminho da luz, a Era de Aquário ela é uma era diferente. Enquanto a Era de Peixes fala sobre salvar a coletividade, a Era de Aquário fala sobre você salvar a si mesmo. E depois, se houver tempo e espaço, salvar os outros. É que nem quando você entra num barco ou num avião e te orientam o seguinte: em caso de uma emergência, coloque primeiro o colete salva-vidas em você e depois na pessoa que você ama e que você quer cuidar, porque assim você vai ter salvado a você mesmo e depois os outros. Então a Era de Aquário, ela é simbolizada pela ideia de que cada um tem que aprender a se virar, cada um tem que estudar suas coisas, cada um tem que se desenvolver a sua própria espiritualidade, que não dá mais para você ficar esperando que toda a coletividade, que todos os grupos evoluam juntos. Cada um tem que se virar e, obviamente, se houver como, juntar em grupos de pessoas que querem evoluir juntas. E o símbolo da Era de Aquários é o signo de Aquário, que é o símbolo do aguadeiro, que é exatamente essa imagem que eu estou colocando aí na tela. Para quem não sabe, antigamente, quer dizer, muito antigamente mesmo, quando não se tinha encanamento, quando não chegava água na sua casa pelos tubos, existia uma profissão chamada aguadeiro, que era uma pessoa que geralmente quem tinha dinheiro pagava para ir até a fonte mais próxima de casa, encher várias ânforas de água. Ânfora é o nome dado essa jarra de barro que ele está segurando, e aí você pagava esse aguadeiro para ele pegar água lá na fonte e trazer até a sua casa, e você estocava várias ânforas dessas cheias de água para que você tivesse água em casa para fazer suas coisas e não precisar ir lá na fonte toda hora para poder fazer isso. E originalmente o aguadeiro foi escolhido como símbolo do signo de Aquário porque o aguadeiro é um símbolo de levar ao outro aquilo que ele precisa e de matar a sede do outro. Mas, observe, o aguadeiro mata a sede do outro, ele entrega a água ao outro em troca de algo. No caso, primeiro, salvar a ele próprio. Ele recebe o dinheiro, ele vai lá, leva a ânfora, enche de água e dá para aquela pessoa que está precisando beber água. Então, tecnicamente, enquanto na Era de Peixes, entre aspas, era tudo de graça, tudo pelo ato e pela bondade de doar, pela bondade de ensinar, pela bondade de entregar o conhecimento, na Era de Aquário você tem que pensar em si e ajudar quem merece e ajudar também pensando no seu lado, porque a Era de Aquário é uma era onde, de certa forma, o individualismo é um pouco valorizado. Por quê?
Olhem 2000 anos de Era de Peixes. O que é que aconteceu? Quem queria ser salvo foi salvo, quem queria aprender, aprendeu, quem queria ter acesso ao conhecimento foi atrás e teve. Mas olha quantas pessoas se negaram, olha quantas pessoas não buscaram e olha quantas pessoas ficaram sofrendo exatamente por querer que alguém viesse tirar elas do fundo do poço. A Era de Aquário, você tem que se virar e você mesmo tem que se tirar do fundo do poço. Então, o símbolo do aguadeiro, ele representa exatamente isso. O seu processo de se salvar individualmente, ir lá e beber a sua água e doar parte da sua água para quem estiver merecedor de receber essa sua entrega, não mais uma entrega voluntária simplesmente por fazer. E é dito que a partir dos anos 2000 iniciou-se essa era de Aquário e que os espíritos que passaram a nascer a partir dos anos 2000 seriam espíritos mais evoluídos, seriam espíritos com mais noções evolutivas e que a partir dos anos 2000, espíritos atrasados que não queriam evoluir de jeito nenhum, que queriam se manter no erro, que queriam continuar fazendo coisa errada, seriam expatriados. Eles seriam retirados do planeta Terra e enviados para planetas mais atrasados, como o planeta Quiron, que também existe na astrologia. E lá em Quiron eles teriam de reencarnar, trabalhar e se desenvolver para lá eles conseguirem desenvolver espiritualmente. E é dito que Quiron é um planeta super atrasado que, em comparação, estaria, entre aspas, na Idade da Pedra, ainda lá com os Neandertais, entre aspas, se a gente parar para fazer uma analogia em sentido evolutivo. Assim como Os Exilados de Capela, outro livro que todos os espíritas devem ler, seriam os espíritos evoluídos de Capela, quer dizer, atrasados de Capela, que não conseguiram se evoluir lá e vieram para cá e encarnaram entre os Atlantes e entre os egípcios para ajudar na evolução do planeta Terra. Agora os terrenos serão exilados para ir ajudar na evolução de Quiron, porque para aqui a gente é atrasado, mas para Quiron a gente vai ser como se fosse um espírito evoluído. Então, é dito que, a partir dos anos 2000, tem cálculos que dizem que os índigos começaram a vir em 97, outros dizem que começou a vir nos anos 90. Cada texto, cada livro diz que uma data diferente. O importante é a gente entender o seguinte, que esse nome, crianças índigo, vem da ideia de que os espíritos das Pleiades, para quem não sabe, Pleiades é essa constelação aqui, que tem várias estrelas, também dá para ver todo dia de noite no céu, que tem a estrela Alcione, tem Atlas, Merope, Electra, Celaeno, Taigeta, Asterope, enfim, Maia. Dizem que a maioria desses espíritos índigos estão vindo dessa estrela aqui, chamada Alcione. E dizem que os espíritos lá são tão evoluídos que a coloração da aura deles é azulada. E para quem não sabe, existe uma cor chamada azul índigo. E por isso que eles teriam esse nome aí de crianças índigo. Porque eles seriam crianças com esse espírito muito mais evoluído. É dito que as crianças índigo seriam crianças que já viriam muito inteligentes, muito espertas, com um QI muito elevado, com grandes noções emocionais, sentimentais e empáticas, muito mais sensíveis, muito mais dramáticas e choronas, muito mais sensíveis no sentido de mudar toda a visão da família sobre o mundo. Seriam crianças questionadoras, brigonas, que não aceitariam nada sem questionar o porquê das coisas. Seriam crianças que iriam querer saber o porquê de tudo. Seriam extremamente inteligentes, iriam mudar toda a estrutura das famílias que recebessem uma criança índigo, exatamente por essa esperteza e essa inteligência e esse jeito, diríamos assim, de insubordinação, de brigar e bater de frente com os adultos, de não aceitar ordens sem que elas tenham um bom embasamento.
E as crianças cristais também seriam a variação dessas crianças índigo, só que com a aura esbranquiçada e translúcida também de outras estrelas ali das Pleiades. Tanto que tem vários canais no YouTube que falam sobre os Pleiadianos, sobre canalizações de espíritos das Pleiades e, enfim, um monte de coisa dessa. Então, a era de Aquário deu início a esse processo de mudança para uma certa individualidade e também deu espaço para vir esses espíritos que mudariam a nossa realidade, que mudariam através da energia deles e dos comportamentos deles o futuro deste planeta. E se vocês observarem dos anos 2000 para cá, realmente muita coisa mudou no nosso planeta num nível de velocidade que jamais aconteceu antes na história, principalmente com a internet, as tecnologias, o acesso a cada vez mais conhecimentos científicos, e agora a gente está vendo aí também inteligência artificial e várias outras coisas que vão mudar profundamente a nossa realidade. Tá, Francisco, mas e se eu quiser saber a minha missão específica, se eu quiser saber a minha história específica, o que o meu espírito tem de fazer aqui, o que ele veio para evoluir, no meu caso em específico, eu que não nasci nos anos 2000, eu que não sou índigo, eu que sou de outra época, enfim. É dito que todas as pessoas nascem com um mapa do que o espírito delas veio fazer aqui na Terra. O nome desse mapa seria mapa astral, onde você iria conseguir identificar qual seria cada um dos signos que tem regência sobre você. Segundo a crença astrológica, o tempo inteiro o céu está mudando. Por exemplo, a Lua muda de signo a cada 2 dias e meio, 3 dias mais ou menos. Tem outros planetas que mudam a cada 2 meses, 3 meses. Outros planetas que mudam todo ano de signo. Então, de acordo com o dia, a hora, a cidade que você nasceu, tem como saber qual seria o seu mapa astral. E aí teria como saber onde é que está o seu Sol, o seu ascendente, a sua Lua, e qual signo está na sua Lua, qual signo está no seu Mercúrio, qual signo está no seu Vênus, Júpiter, Marte, Saturno, Quirón, Urano, Netuno, Plutão. E que, de acordo com onde cada um desses signos está nesse mapa astral, você poderia saber qual seria a sua missão, qual a sua tarefa e o que você veio a aprender. Como eu já falei aqui em outra palestra, onde eu falo sobre o processo encarnatório, geralmente existem safras, entre aspas, de encarnação. Por exemplo, se você nasceu no ano de 97, 98, 99, todo mundo que nasceu no ano de, 98, 1998, vinha com uma energia específica de acordo com os planetas e os astros que estavam no céu. Se vocês pararem para estudar a história, vocês vão perceber que sempre houveram ciclos, onde, do nada, o mundo começava a ficar super conservador, super querendo voltar a tradições, voltar à moral, à ética, e depois tudo virava uma decadência, virava uma, diríamos assim, baixaria e uma bagunça completa, onde ninguém mais se importava com nada e tudo ficava explícito. E sempre houveram ciclos, como, por exemplo, a época dos hippies, faça amor, não faça guerra, tudo liberado, curtir a vida, e depois aqueles hippies amadureceram, ficaram velhos, viraram pessoas cri-cris, conservadoras, que não queriam isso para os filhos, e depois voltava outro ciclo de pessoas super liberais, e depois voltava um ciclo de conservadorismo. A gente pode ver isso, por exemplo, até na política. Sempre ficam alguns anos à esquerda no poder, depois alguns anos à direita no poder, depois alguns anos à esquerda no poder, e, entre aspas, tudo vai oscilando, porque pelo excesso de um, vem o outro para poder, entre aspas, equilibrar. Então, quando uma safra de adultos tem uma safra de filhos, geralmente esses filhos e a idade desses filhos e a visão de mundo desses filhos vem exatamente para confrontar estes pais,
que um dia foram filhos e confrontaram os pais deles. E continua todo esse ciclo. E é dito que essas crianças índigo serão crianças que confrontarão constantemente os adultos, que farão eles questionarem os modelos de sociedade, que serão de formas muito mais complexas, a ponto de você parar assim, olhar e não entender nada do que eles são, do que eles pensam, do que eles dizem, do que eles entendem como mundo, e que eles serão quebradores de paradigmas. Eles irão mudar a nossa forma de ver o mundo, de interpretar as coisas, de entender a realidade, e nós provavelmente seremos resistentes, críticos, preconceituosos e iremos querer frear esse jeito deles. Não, eu não estou dizendo que eles serão sempre os certos e nós que viemos antes seremos sempre os errados. Eu não estou dizendo que toda criança índico, que todo mundo dessa nova geração tá certo e nós que somos mais velhos somos errados, não. O que eu estou explicando é que eles vêm com uma missão energética e espiritual diferente da nossa, com uma visão de mundo diferente da nossa, e que eles irão contrastar com a gente exatamente para que existam debates, que existam conflitos de ideias, de pensamentos, para que todo mundo assim evolua. No caso, nós que somos mais velhos, talvez ensinemos a eles a como ser mais conservador, moralista, ser como, sei lá, mais reflexivo, a pensar no outro, enfim, e eles vão nos ensinar sobre as emoções, sobre a ser mais gentil, sobre dar liberdade ao outro ser como ele quer ser, enfim, ciclos e ciclos diferentes. Isso não significa que um lado está certo ou que o outro está errado. Significa apenas que, através desses debates, as pessoas irão se transformar em relação à forma de viver. Tem um filósofo chamado Hegel que define isso através da ideia de tese, antítese e síntese. Ele diz que todo mundo tem uma tese, uma forma de ver a vida. Vamos dizer que eu acredito na importância da música. Então a minha tese é defender que a música vai salvar o mundo. Outras pessoas acreditam que o ensino de práticas esportivas, de fazer exercício ou de fazer artes marciais é o que vai salvar o mundo. Cada um tem a sua tese. Se eu tenho uma tese de, sei lá, artes marciais vão salvar o mundo, e outra pessoa tem uma tese de que, sei lá, artes marciais deixam as pessoas violentas, então uma pessoa tem uma tese e a outra pessoa tem uma antitese, uma tese contrária a essa. E, através do debate, da conversa, uma pessoa que tem uma tese e outra pessoa que tem outra antitese poderão conversar e chegar ao que Hegel chama de síntese, que seria o perfeito equilíbrio entre esses lados opostos. Então, basicamente, segundo essa visão, as crianças índigo serão crianças que virão para gerar antítese a tudo que nós acreditamos ser a verdade absoluta, a tudo que nós acreditamos ser certo ou errado. Eles irão para que nós vejamos a vida, o mundo, a realidade de óticas totalmente diferentes e complexas que a gente jamais enxergaria normalmente. E através desses conflitos, dessas reflexões, nós iremos evoluir como mundo e pensaremos outras formas de lidar com assuntos que antes o nosso preconceito, a nossa visão de mundo fazia a gente achar que tinha de ser X o certo e Y o errado. Então, o símbolo do aguadeiro, o símbolo da era de Aquário é exatamente isso, a quebra de paradigmas, a quebra de antigas estruturas para que novas ressurjam adaptadas com o mundo atual. Isso não significa que tudo do mundo antigo, tudo das antigas tradições, tudo do que a gente aprendeu lá atrás está errado. Mas algumas coisas serão modificadas exatamente para o avanço comum das pessoas. Então, essa visão dá a entender de que o tempo inteiro nós seremos confrontados a observar óticas diferentes da realidade para mudar a nossa forma de pensar e a nossa forma de ver o mundo. Esse assunto das crianças índigo e cristal, tem vários livros que abordam isso.
Quais seriam as características dessas crianças? Como eu já falei, uma delas seria o QI elevado, grande capacidade emocional e de compreender o outro, muita empatia, serem questionadores e não conseguirem aceitar direito autoridades, mandos e ordens. Tem vários livros que explicam várias outras características que esses índigos terão. E, de novo, não é porque eles são índigos que eles estão certos em tudo. Eles também vão falhar, eles também vão cometer erros, eles também vão fazer coisas que serão esquisitas e deploráveis. Mas eles serão necessários exatamente para gerar esse contraste de ideais necessários para a nossa evolução e para a nossa reflexão de mundo. Então eu aconselho a vocês refletirem sobre isso daí, pesquisarem sobre esse tema. Eu só dei aqui uma introdução para vocês irem atrás. Procurem vídeos de pessoas ensinando, procurem livros de pessoas falando sobre o tema. Pesquisem qual seria, sei lá, seu signo, qual seria a sua regência, como seria seu mapa. Pesquise sobre esses temas com mais profundidade e tente entender qual será o seu papel nesse processo. Como é que você vai lidar com essa situação? Como é que você está enfrentando as mudanças de mundo que estão acontecendo e como será esse desafio para você de viver essa vida num mundo tão complexo? A gente vê cada dia mais o mundo avançando numa velocidade que a gente não consegue nem mais acompanhar, a gente não sabe nem mais o que está acontecendo ao nosso redor, de tão rápido que é, de tão dinâmico que é. Então, parem para prestar atenção em qual seria a tarefa de vocês em relação a tudo isso. Bem, o tema é muito mais profundo, mas eu tenho ainda 5 minutinhos aqui para falar sobre o consumo de carne, então eu vou falar aqui o livro que eu conheço que mais complexamente define sobre isso. Também é um livro do Espírito Ramatiz, é um livro chamado Fisiologia da Alma, onde ele estuda os 7 chakras, onde ele estuda as energias do nosso corpo, onde ele fala muito sobre lei da atração, para quem gosta do tema, sobre como dar passes, de como emitir fluidos de cura e como mudar nossa mente. E aqui, para quem está interessado, o tema do livro tem, por exemplo, aqui várias coisas que ele trabalha. A alimentação carnívora e o vegetarianismo, sobre, no caso, a opinião dos espíritos, da espiritualidade, sobre você comer ou não carne, peixe, frango, sobre o que causa no seu espírito e na sua energia o hábito de fumar cigarro de qualquer tipo que seja, o que o vício do álcool, de você ingerir álcool, gera no seu espírito, que tipo de espíritos você atrai com isso, por que existe saúde e por que algumas pessoas ficam doentes e têm enfermidade. Ele vai falar a diferença entre homeopatia e alopatia. Para quem não sabe, a homeopatia seria tipo você tomar, sei lá, um chá de cidreira para relaxar e dormir. E a alopatia seria tipo você comprar um remédio na farmácia, tipo, sei lá, uma melatonina, um sonífero para você pegar no sono. Então a alopatia é quando você compra um remédio quimicamente manipulado e a alopatia é isso, e a homeopatia é o uso de ervas, de plantas para poder fazer essa cura. Não vai dar para eu sair citando todos os outros, porque o tempo já está encerrando, mas nesse primeiro capítulo, Ramatiz vai dar várias explicações sobre por que nós deveríamos tentar evitar ao máximo comer carne de qualquer animal. Ele vai fazer várias explicações sobre como os animais eles também possuem energia, de como a carne do corpo deles está cheia de energias associadas à vida que aqueles animais, entre aspas, têm. Ele vai explicar sobre como é o processo de morte desses animais que vão ser abatidos para a gente se alimentar. Ele explica detalhadamente como o animal sofre quando ele está sendo morto e de como isso gera no perispírito e na energia da carne, que a gente geralmente se alimenta, uma densidade energética absurda. Tanto que geralmente em dias de trabalho de cura, onde você vai dar passes no centro espírita, e em dias de reunião mediúnica, onde você vai incorporar ou usar sua mediunidade mais ostensivamente no centro espírita, é aconselhado você não comer carne naquele dia, comer apenas frutas e coisas assim mais leves, vegetais, verduras, que são da terra, para que assim a sua energia
fique mais leve. Também ele vai ter um trecho aqui onde ele só vai falar sobre o sexo, sobre como ter um sexo na sua vida que seja saudável, sem energias densas, sobre a sexualidade e também sobre por que as pessoas banalizaram o sexo e transformaram ele em algo impuro, algo, entre aspas, errado, sendo que originalmente o sexo não é algo errado, e sim sagrado, já que ele tem energias de geração da vida. E aí Ramatiz vai falar sobre os tipos de carne. Por exemplo, ele deixa claro aqui que a carne mais impura, entre aspas, a mais suja que a gente pode consumir, seria a carne de porco. E ele dá toda uma explicação energética do porquê isso, a forma com que os porcos vivem, o tipo de alimento que é dado a eles, a forma com que eles são mortos geralmente. Ele vai falar, por exemplo, sobre o consumo de alimentos que vão sangue na preparação, como por exemplo o sarapatel, que algumas pessoas comem e não sabem que vai sangue de porco, se eu não me engano, no sarapatel. E ele fala sobre como o sangue daquele animal tem energias diversas que o nosso corpo acha super densa e acaba gerando várias reações. Depois ele vai falar sobre as carnes das aves, dos frangos e etc. que a gente come, e também da densidade que vem disso. E por fim ele fala dos peixes. Ele diz que a carne de peixe tecnicamente seria a carne, entre muitas aspas, mais pura, no caso a gente queira se manter se alimentando de carne mesmo sabendo que, entre aspas, é errado. E por final ele fala que o certo mesmo e que a tendência com o passar dos anos é que nós simplesmente não comamos mais carnes e que a ciência e, enfim, desenvolvam outros tipos de proteína para a gente se alimentar e que a gente vai acabar nem sentindo falta de carne, nem vendo razão pela qual comer animais. Ele deixa bem claro também no livro que nós, entre aspas, ainda podemos e, entre aspas, ainda está liberado comer carne, porque, segundo ele, nós ainda estamos num nível evolutivo onde a alimentação carnívora é necessária, mas ele aconselha no livro que, na medida do possível, seria importante você tentar diminuir o consumo de carne nos dias que você vai fazer suas meditações, suas orações, suas limpezas kármicas. Se eu não me engano, não lembro agora, porque eu já li esse livro tem uns 10, 20 anos. Não, 10, 20 anos não. Tem uns 10 anos, sim. Uns 12 anos, mais ou menos, que eu li. 20 anos não dá, que eu ia ser criança. Mas uns 20 anos que eu li esse livro. Uns 13 anos, Foi em 2012, mais ou menos. 2012. 13 anos que eu li esse livro. E ele fala também um pouco sobre o período da quaresma, porque algumas religiões pedem para você fazer jejum. Ele fala sobre os efeitos do jejum na sua meditação, nas suas orações, porque incentivado o jejum e a prática de orações para limpeza energética, enfim. É um livro que vale muito a pena ser lido para você entender melhor esse tema se você tem interesse. Por exemplo, aqui ele vai falar sobre os antropófagos, que seriam aquelas pessoas que comem carne humana, que tem tribos até hoje em dia no planeta que comem carne de outros seres. Por exemplo, muitos índios aqui brasileiros acreditavam que se você comesse a carne de outro índio, você ganhava a força dele. Se você comesse, sei lá, o braço, o bíceps de outro índio, você ganharia a vitalidade do músculo daquele braço torado do outro índio. Dizem, inclusive, que geralmente era uma das maiores iguarias comer exatamente isso que você está pensando do índio que eles ganhavam, porque eles acreditavam que eles iriam pegar a virilidade daquele outro cara lá que eles mataram. Então, geralmente era uma briga para poder comer exatamente do outro índio, para que assim você se sentisse mais forte, que você tivesse filhos mais fortes e tudo mais. Era inclusive dado para mulheres que estavam com dificuldade para engravidar, para elas comerem a carne disso aí mesmo que você está pensando, cortadinha, frita, sei lá, com alho e, enfim, tempere à sua vontade e ao seu sabor. Então o livro vai detalhar tudo isso daí, de como você tem que pensar, refletir, entender o consumo de carne, sobre as influências energéticas e espirituais disso, e também sobre o seu autocuidado espiritual e energético. Esse livro vale muito a pena, é um dos livros espíritas que eu mais gostei, esse e o
mediunidade de cura, tanto que eu sempre cito nas palestras, porque foram os que me ajudaram a mais entender como a energia funciona, por que existem sacrifícios animais, por exemplo. Ele vai explicar muito sobre a energia da carne desses animais, e aí ele, de certa forma, explica também um pouco por que alguns tipos de magia usam animais mortos e oferendas de animais para poder, entre aspas, ganhar poder. Enfim, se vocês quiserem, eu faço outra palestra lendo essas perguntas e respostas, interpretando, debatendo, porque ia ser muito legal um tema para a gente se aprofundar. E é isso. Se ficarem dúvidas sobre os índigos e cristais, eu também posso depois fazer uma palestra mais aprofundada, mas é isso aí. O tempo já passou até 5 minutos, segundo a hora aqui do notebook, e então bora encerrar, que o sucesso seja a única possibilidade na vida de vocês.